Você já ouviu falar de muita bizarrice do Japão, não é mesmo? E sabia que a maioria delas não é verdade? Se você quer saber mais, assista esse vídeo. Olá, konbanitiwa, desbravadores! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre algumas coisas bizarras, algumas notícias que falam do Japão e que não são verdade. Eu fiz uma pesquisa sobre esse tema e eu achei algumas coisas que realmente não fazem sentido ou que precisam de uma explicação para fazerem sentido. Há pelo menos 20 formas de pedir desculpas em japonês. Existem várias maneiras de pedir desculpa em japonês? Existem. Algumas dessas formas já são consideradas muito antigas e já caíram em desuso. Eu separei aqui algumas das formas mais comuns de se pedir desculpas. Por exemplo, uma forma educada de pedir desculpas para uma pessoa que você não conhece é sumimasen. E essa palavra ela ainda pode soar mais polida se você usar ela no passado. Sumimasen deshita. Na verdade, é a mesma palavra, só que no passado. É a mesma coisa que eu falasse desculpas e falasse desculpas pelo que eu fiz. Então, é muito parecido. A gente pode considerar essa a mesma forma de pedir desculpas. Outra forma de pedir desculpas é gomenasai. Dependendo da pessoa que você está falando, você pode diminuir e falar gomen ou gomen, né? Da mesma forma que a gente fala. Me desculpe, desculpa aí, foi mal. É a mesma coisa. Moshiwaki gozaimasen deshita. Esse é o pedido formal de desculpa. Se eu tiver feito alguma coisa muito errado. Como se a gente tivesse que pedir perdão. Makoto ni moshiwaki gozaimasen deshita. E também está em desuso. Talvez se você for um samurai ou um ninja você vai usar. Uma outra forma é oabishimasu. Fukaku oabishimasu. Kokoro kara oabi moshiwagemasu. Também é uma forma de pedir desculpas sinceras do fundo do meu coração pelo que eu fiz. Mas a gente conseguiu fazer 20 formas de falar desculpas? Não. Então, existem muitas formas de pedir desculpas? Existem. Talvez, se você contar que você pode falar desculpas, perdão, me desculpa aí, foi mal, sinto muito, você também vai chegar em 20 formas de pedir desculpas em português. Ou mais até. Bem, então a segunda coisa que eu vou falar hoje é o seguinte. No Japão é permitido dormir no horário de trabalho. Porque trabalhar bastante é uma forma não só normal, como é admirável. E o sono é um sinal de exaustão por excesso de trabalho. Depende de onde você está falando que você pode dormir. Eu tenho certeza que se você estiver trabalhando numa fábrica, você nunca vai poder dormir no trabalho. Primeiro porque você deixa de dar produção. Segundo porque você corre um risco muito grande de sofrer acidentes. Terceiro porque se você for pego dormindo, você vai ter que explicar por quê, não é mesmo? Agora, se você trabalha num escritório, eu acho que raramente você vai poder dormir durante o trabalho. Claro, dar uma cochilada no horário do almoço é comum, inclusive no Brasil. Eu fazia isso no escritório que eu trabalhava. Mas durante o horário de trabalho ou em reuniões, isso é uma coisa inadmissível, eu acredito que em qualquer lugar do mundo. Aí você vai ter que falar o Moshiwaki gozaimasen deshita, porque você foi pego numa situação muito complicada. Existe mesmo um costume dos japoneses dormirem em qualquer lugar? Realmente existe, a gente encontra muitas pessoas dormindo nos trens ou sentado em qualquer outro banco. Porém, no trabalho eu nunca vi ninguém dormindo. Uma coisa que eu encontrei também na internet diz que 90% dos telefones celulares no Japão são à prova d'água. Aí essa notícia a gente tem que ver de quando se está falando. No Japão é muito comum, já existem há muitos anos celulares que são à prova d'água. Porém, hoje em dia, a maior parte dos telefones são smartphones. Então, na rua é muito comum você ver telefones como iPhone, telefones da Samsung, da LG, entre outras marcas, que são comuns, vendidos em qualquer lugar do mundo. E um dos motivos para que se afirma isso é que as mulheres no Japão não vão tomar banho sem o telefone. Realmente pode ser que existam pessoas que façam isso, mas existem também aquelas capinhas que você pode colocar o telefone dentro e utilizar no furô, dentro da banheira. Mas os telefones são iguais para o resto do mundo e são resistentes à água tanto quanto é o seu telefone. Agora uma coisa que não é mentira, mas também não é toda a verdade que a gente tem que falar, são sobre os assentos dentro dos trens que podem mudar de direção. Eu encontrei vários sites falando sobre esses assentos que você pode mudar de direção da maneira que você quiser. Porém, na verdade, o uso desses assentos que mudam de direção é um pouquinho diferente. Você realmente pode trocar a direção do banco quando o trem chega na estação final. Então, se inverte essa posição do banco, se inverte o encosto,
para que todo mundo fique na mesma posição. Muito raro ver pessoas viajando de costas, né? Formar grupos de pessoas. Pode ser que algumas pessoas façam isso, mas como eu vi a notícia que você pode mudar o banco para qualquer direção dentro do trem, isso realmente não existe. Você apenas pode virar ele para frente ou para trás. Outra curiosidade que eu vi sobre o Japão é sobre o trem flutuante que anda a mais de 500 km por hora. Existe um trem flutuante no Japão? Sim, existe um trem flutuante no Japão que anda a mais de 500 km por hora, porém ele está em testes. Ele ainda não tem uso comercial. A primeira linha de maglev que vai ligar de Tóquio a Nagoya tem a previsão de construção para o ano de 2027 e vai diminuir o tempo dessa viagem pela metade. Na verdade, esse trem-bala, esse Shinkansen, está sendo pesquisado no Japão desde 1962 e ao longo do tempo ele vem apresentando diversos testes mostrando a eficácia desse sistema. Porém, que você pode pegar um trem sem nenhum atrito ainda não é realidade. Então esses foram alguns desses mitos que a gente sempre ouve falar do Japão. Muitas vezes circula esses boatos na internet e algumas coisas são verdade e algumas coisas são mentira. Então eu agradeço você que assistiu, peço para que, se você gostou desse vídeo, deixe teu like, compartilha com os teus amigos. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal para acompanhar nossos vídeos. Na semana que vem a gente volta. Então muito obrigado, domo arigatou gozaimasu, bravadores-san, valeu!